Chegamos então ao livro de Miqueias. Miqueias é um sujeito muito interessante, ele inclusive é apontado como aquele pregador que denuncia os males, as mazelas sociais, a opressão ao pobre, as leis injustas, etc. É claro que ele não é o único, mas talvez Miqueias personifique aquela face do profeta que denuncia os problemas sociais da nação. Isso é verdade. E isso demonstra, inclusive, como Deus fica absolutamente inconformado quando há injustiça, opressão, males sociais, quando o pobre é oprimido ou quando o rico é oprimido. Deus é contra qualquer tipo de opressão. Agora, a questão que a gente precisa lembrar e verificar, não só na profecia de Miqueias, mas como em todos os outros profetas, é por que essas denúncias são feitas. Miqueias não denuncia essas questões por causa de uma questão ideológica ou por causa de uma posição partidária. Ele não é de esquerda ou de direita, ele não é socialista ou capitalista. Ele é um profeta falando em nome de Deus e dizendo o seguinte: se vocês seguissem as minhas leis, essas injustiças não aconteceriam. E sabe por quê? Porque na lei de Moisés havia toda uma rede de proteção para que não acontecessem essas coisas. O suborno era proibido e era punido. A opressão, o abandono do pobre, da viúva e do órfão, do estrangeiro, essas classes sociais que tinham mais dificuldade de se manter sozinhas sem a proteção social, tudo isso estava na lei. Então a razão por que eles denunciam não é uma razão ideológica, não é uma razão apenas social, é uma razão espiritual. As mazelas sociais são sempre resultantes do abandono de Deus e de sua lei. E isso até hoje é assim. Para fazer um parênteses e uma aplicação antes de analisarmos o livro, é importante você pensar: Deus continua sendo contra qualquer tipo de opressão, mas os profetas não denunciam apenas a opressão social e os males sociais. Eles denunciam a promiscuidade sexual, eles denunciam os pecados da idolatria do povo, ele denuncia todo o mal espiritual que a nação está porque se afastou de Deus. Bom, com isso em mente, vamos dar uma analisada então no contexto histórico do profeta Miqueias. Miqueias vai então ser chamado de o pregador da justiça social, nós já vimos o motivo. Em que época ele viveu? Ele foi profeta no sul, na capital Jerusalém, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Uma época bastante conturbada do ponto de vista da liderança, especialmente da condição espiritual do povo. Ele foi contemporâneo de Isaías, que também foi alguém, especialmente lá no capítulo 5, que você vai encontrar denunciando fortemente as mazelas sociais da sua época, e ao mesmo tempo em que Oséias profetizava no norte, só que lá em Samaria. E qual é a divisão que nós vamos fazer do livro? Bom, tendo em vista que ele estava numa sociedade extremamente decadente, né, na época em que ele profetizou, nós podemos facilmente dividir o seu livro nessas etapas aí. Primeiro, sociedade decadente nos seus poderes, né? Todos os poderes estavam corrompidos, desde o judiciário, o rei, até os sacerdotes, os líderes. Sociedade decadente, capítulos 1 a 3, denúncias diretas sobre isso. Depois nós encontraremos uma sociedade restaurada, quando ele projeta o governo messiânico, né? O Messias e o seu governo, capítulos 4 e 5. Ele sim seria um governante incorruptível e durante o governo dele a justiça social certamente estaria presente, seria uma marca desse governo. E finalmente a sociedade denunciada, depois de fazer o contraponto do reinado absolutamente decadente que aquela sociedade tinha, ele vai fazer mais uma denúncia e o capítulo 6 e 7 vai mostrar então Israel sendo julgado. Então, sociedade decadente, sociedade restaurada, sociedade denunciada. O profeta Miqueias é muito interessante porque você vai encontrar denunciados no seu livro os males de qualquer cidade brasileira dos nossos dias. É impressionante como parece um retrato exato daquilo que nós vivemos no nosso país. E por que não dizer no mundo todo que abandonou Deus? A razão é a mesma. Então é muito importante ler Miqueias, um profeta altamente contemporâneo, entendendo as razões e não torcendo as razões para acomodar aos nossos interesses ou aos nossos ideais políticos, partidários ou ideológicos. Não é essa a razão porque Miqueias profetizou e não é essa a lição que nós podemos tirar. A lição é sempre aquela: quando Deus está no centro, há justiça. Quando Deus é colocado de lado,
reina a injustiça. Vamos ler Miqueias e vamos relembrar essas lições tão importantes.